Se assente no seu lugar. Eu queria compartilhar com você uma palavra de Deus que veio ao meu espírito, ao meu coração durante essa semana, e eu achei assim muito relevante para cada um de nós ter esse conhecimento. Mas eu não queria trazer aqui simplesmente a nível de conhecimento intelectual, mas eu queria que essa palavra viesse ao seu coração de maneira que você não apenas tomasse esse entendimento intelectual, mas que pudesse também crer nessa palavra e ver a boa mão do Senhor, como ela age a teu favor em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Eu chamei essa palavra, dei título a ela de Vença o Último Gigante. Por quê? Normalmente os pastores gostam de usar o título no gerúndio e não no imperativo, diz vencendo, vencendo, mas vencendo da ideia de ação contínua, mas parece que não termina nunca. Parece que essa história não vai acabar, parece que essa vitória não vai chegar. Mas o que eu quero dizer para você hoje, em nome do Senhor Jesus, que Deus tem uma vitória para você, e esse gigante que está na sua vida, ele vai cair, e eu declaro e profetizo isso sobre você, em nome do Senhor Jesus. Quem está comigo, diga amém. Mas vamos entender aqui, vamos combinar, e entender que a Bíblia trata de gigante, não o ser humano grande, crescido, muito alto, mas toda e qualquer situação que se opõe à vontade de Deus, à conquista de Deus e ao propósito de Deus na sua vida, ele se transforma em um gigante, e os gigantes estão aí para cair. A grande história de gigante, todo mundo sabe, é Davi quando mata Golias. Enquanto todo mundo fugiu com medo, Davi teve a coragem de enfrentar o seu gigante. E aquela atitude de Davi o credenciou diante dos homens, diante do povo, para ser o futuro rei de Israel. Às vezes nós enfrentamos gigantes na nossa vida e não conseguimos entender bem o porquê, por que razão. Mas às vezes quando nós estamos na luta, ainda na peleja, ainda na guerra, nós nos entristecemos, às vezes nos frustramos, porque algumas derrotas vêm. Mas entenda, no final, Deus está lhe dando vitória, e essa vitória sobre o gigante vai credenciá-lo a algo maior, a algo grande na presença do Senhor. Tem alguém comigo? Diz amém. Então vira uma pessoa que está ao seu lado e diga assim: tem algo grande de Deus. Eu diria até mais, quanto maior for o gigante que se opõe à sua conquista, maior será a bênção na sua vida, maior será a glória de Deus sobre a sua vida. Quem crê comigo diz assim: eu creio. Glória a Deus. Mas eu queria me prender hoje um pouquinho, pelo menos para fazer a introdução dessa palavra, no texto narrado em Números capítulo 13, a partir do versículo 2, aliás esse texto é muito maior, quando Moisés envia espiões para olharem a terra da promessa e, observando aquela terra, declarasse para o povo no seu retorno tudo o que de bom havia naquela terra, as condições da terra, porque aquela seria a terra que o Senhor prometeu para cada um deles. O livro de Números, no capítulo 13, no versículo 2, diz assim, é a ordem: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. O povo de Israel, então, ele tinha como alvo a conquista de uma terra. A promessa sempre foi, desde a época de Abraão, quando Abraão saiu da sua terra, e Deus mandou que ele fosse para a terra que ele haveria de mostrar. A promessa era de uma conquista, um lugar de descanso, um lugar para ser chamado de seu. E ali, através dos patriarcas, aquela promessa ela foi se concretizando. Abraão, Isaac e Jacó tomaram posse daquela terra, mas um dia José precisou ir para o Egito, e ali eles ficaram escravizados durante 430 anos. Ali o povo estava se encorpando, sabe, às vezes as situações difíceis nos parecem que são o fim da história, mas não é, nunca é o fim. Ali o povo estava crescendo, estava se encorpando, aquilo que era uma família de umas 100 pessoas se transformou numa grande nação de mais de 3 milhões de pessoas quando saíram durante aquele período. Deus estava formando um projeto, Deus estava preparando aquele povo para a conquista de uma terra. Aquela é a história do povo de Israel. E às vezes nós usamos, pregadores usam essa palavra para dizer para os irmãos e encorajá-los na fé: Deus tem uma terra para você. Quantos já ouviram isso? Diga amém.
Exato, os pastores falam muito isso, eu já falei isso muitas vezes, não tem nada de errado, mas é preciso que a gente contextualize algumas coisas. A promessa do povo de Israel é uma terra, mas a nossa promessa da igreja do Senhor Jesus não é mais a conquista de uma terra, mas é a conquista de um reino. Israel luta por uma terra física e até hoje eles continuam lutando pelo pedaço de terra deles. Todo dia tem alguém querendo tomar aquela terra, invadir aquele território, e o Senhor os tem sustentado. Por 2000 anos eles ficaram afastados da sua terra e Deus os trouxe de volta em 1948. Mas nós, diga eu, nós somos diferentes, nós somos a igreja do Senhor Jesus, e a promessa do Senhor para nós é a conquista de um reino. Você, diga eu, sou rei e sacerdote. Vire para a pessoa que está ao seu lado e declare isso sobre a vida dela. Você é rei e sacerdote do Senhor. Essa é a sua promessa, essa é a promessa de Deus para a sua vida. Diga isso a 3 pessoas em nome de Jesus. Deus sempre nos deixa promessas, e dependendo da atitude que nós temos diante das promessas que Deus faz para nós, ali estará estabelecida a nossa conquista. Então repita comigo assim: a minha atitude me leva à conquista. Agora, essa atitude ela não é baseada na sua força, mas ela é baseada na promessa que você recebeu do Senhor. Aleluia. Números no capítulo 13, no versículo 30, depois que o povo retornou daquela missão, Caleb dá o relatório dele e diz assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Diga, atitude. Qual foi a atitude de Caleb? Caleb declarou, fez o povo se calar, fez os murmuradores se calarem. Todos se calaram diante de Moisés e de Arão, e ele disse: vamos subir, nós vamos tomar posse dessa terra, é certo que nós venceremos. Diga assim, uma promessa. Diga assim, uma atitude. De novo, uma promessa, uma atitude. Uma promessa e uma atitude. Uma atitude de fé é aquilo que o Senhor Deus espera de cada um de nós. E eu queria chamar você desde já a uma reflexão. Medite sobre isso. Quais são as atitudes que você tem tomado na sua vida diante dos seus gigantes? Não sei qual é o gigante que você tem que enfrentar. Davi enfrentou Golias. No caso do povo de Israel, haviam os povos gigantes, os Enaquins e os Anaquins ali no território que seria deles. Agora cada um de nós enfrenta um gigante, o gigante de uma enfermidade, o gigante de uma situação financeira, de um problema familiar, o gigante de um perdão que não consegue fluir do nosso coração. Nós temos gigantes para enfrentar todos os dias, mas a questão que nós precisamos refletir é qual a nossa atitude diante de cada um desses gigantes que se levantam contra nós. A atitude daqueles espias foi uma atitude altamente negativa. Então Números capítulo 13, de 31 a 33, diz assim, acompanhe comigo a leitura: mas os homens que tinham ido com ele disseram, você viu a atitude de Josué, vamos vencer, é certo que a gente conquista. Mas todos os outros homens fizeram a seguinte declaração: mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Repita, espalharam um relatório negativo. Sabe, o inimigo, quando ele trabalha na vida de alguém, na opinião, na formação, na notícia, e nós como seres humanos somos muito apegados àquilo que nós vemos e àquilo que nós ouvimos. Políticos se elegem ou não, a bolsa sobe ou desce, valores são acrescidos ou diminuídos por causa de notícias que saem, que são vinculadas e que nem sempre são notícias verdadeiras. Às vezes a gente ouve falar alguma coisa, fulano falou de você, mas quem falou? Não sei, alguém disse. E assim aquele povo, ele espalhou uma notícia ruim, espalhou um relatório negativo, e aquele relatório fez desanimar o povo. Disseram assim: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também ali os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos como gafanhotos, a nós diante deles.
Sabe, às vezes nós enfrentamos o nosso gigante, e às vezes nós queremos ajudar o nosso irmão a enfrentar o gigante dele, mas de maneira natural, na opinião natural, na opinião comum, na coisa do mundo, na nossa experiência, no nosso conhecimento. E nós precisamos aprender que, como corpo de Cristo, como noiva do Senhor, as nossas atitudes precisam ser atitudes de fé em cima da palavra, e não atitudes de covardia ou de medo em cima daquilo que é falado, daquilo que é declarado e daquilo que é noticiado. O povo de Israel ali, nós sabemos, ele sucumbiu. A punição deles, debaixo da lei, foram 40 anos rodando no deserto, até que todas as pessoas daquela geração, maiores de 20 anos, morressem. Nenhum deles herdou a terra. Diga misericórdia. Mas entenda, querido, que o grande gigante do povo não era o gigante que estava lá. Não era o gigante que estava lá na terra, não eram os Enaquins nem os Anaquins, mas o grande gigante que aquele povo precisava enfrentar chamava-se gigante do medo. Qual é o nome do gigante? É o medo. E o medo é o último dos gigantes a caírem, porque o Senhor Jesus já derrotou na cruz todos os inimigos menos um. Mas não estou falando dos inimigos, estou falando dos gigantes que nós enfrentamos. O Senhor Jesus já nos deu condição da vitória sobre todos e cada um desses gigantes, e agora nós precisamos entender que aquilo que nos afeta, aquilo que nos intimida, aquilo que nos paralisa, não é a crise em si, mas o medo do resultado, o medo de enfrentar a crise, o medo de se dispor a uma batalha e a uma guerra. E aquele povo sucumbiu, não porque os gigantes eram muito fortes, mas porque o medo deles era muito grande. E o medo se espalha mais do que doença contagiosa. Medo passa de pessoa para pessoa. Basta uma pessoa com medo no meio de um grupo e logo todo aquele grupo vai estar ali contaminado com aquela situação de medo. Isso é muito comum em quaisquer situações. Me lembro que no time de futebol, do projeto, alguns anos atrás, se tinha uma coisa que nós nunca enfrentávamos os adversários, era com medo. Não importa quem fosse, não importava quem fosse o adversário, não era admissível no meio da nossa equipe medo de enfrentar. Muito pelo contrário, quando a gente reunia o povo no vestiário, o que tinha dentro do vestiário era cânticos de louvor, de adoração, gritos de vitória, de maneira que os adversários já entravam no campo para o jogo derrotados. E o resultado era de se esperar. O medo está paralisando a sua vida. O medo é o gigante que paralisa você. O medo é o gigante que impede você de novas conquistas. O medo é o gigante que trava a sua vida, que paralisa os seus sonhos e que não permite que de alguma forma, ou talvez até de nenhuma forma, você consiga crescer e prosperar. Então repita comigo assim bem bonito: o medo. Desculpe, engasguei. O medo, esse é o gigante a ser vencido. Vamos novamente? Esse é o gigante a ser vencido. O gigante a ser vencido é o medo. Então, nós vencemos o medo como? Nós somos crentes. Quem é crente aqui? Aquele que ainda não é. Hoje pode ser o dia, né? O dia glorioso em que você vai receber o Senhor Jesus como no seu coração. Mas, para aqueles que são crentes, nós vivemos embaixo de uma promessa. Existe uma promessa sobre a nossa vida. E também existe uma promessa que serve de alicerce para cada um de nós. Nós vivemos e transitamos sobre essa promessa. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículos 1 e 2, acompanhe esse texto comigo. O autor de Hebreus, ele está fazendo uma citação a esse texto que eu falei do Antigo Testamento, de Números, capítulo 13. Olha o que ele diz: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Vamos ler esse texto de novo? Diz assim lá, ó, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Quem recebeu a promessa de entrar no descanso de Deus? Essa promessa é para quem? Essa promessa é para a igreja.
A igreja não tem uma promessa de uma terra, nós não vamos herdar um território, nós não vamos herdar um país. Israel não será a nossa terra natal, a nossa terra é o reino de Deus. Quando Jesus voltar, nós vamos reinar sobre toda a terra, toda a terra, toda a terra. Nós somos reis e sacerdotes da terra, então esse é o descanso. Quem está em Cristo, outro dia na live eu mostrei uma Bíblia aberta, uma caneta dentro. Quem está em Cristo, aonde Cristo está, ele vai também. Aonde Cristo vai, nós vamos. Se Cristo morreu, nós morremos. Se Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos. Se Cristo subiu aos céus e está sentado à destra de Deus, nós estamos lá também. Digo isso porque nós somos seres humanos, naturais, mas também nós somos seres espirituais. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus, e a nossa promessa é um lugar de descanso. Um lugar de descanso, e esse lugar ele está chegando. É o lugar, é o dia, é o momento em que o seu corpo será transformado e você vai reinar eternamente com Cristo. Tem algum crente? Diz amém comigo. Diz assim: eu penso nisso todos os dias. Mas o autor ali, ele faz um acréscimo a esse argumento. Ele diz assim: que nenhum de vocês pense que a promessa falhou. Às vezes parece que demora, mas ela não falha. As promessas de Deus não falham. Repete comigo. Vira para quem está do seu lado e confirma essa palavra em nome de Jesus. Diga assim: as promessas de Deus sobre a sua vida, elas não falham. As promessas de Deus sobre a sua vida não falham. As promessas de Deus, elas não falham. O versículo 2 continua: pois as boas novas foram pregadas também para nós, tanto quanto para eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Isso é uma comparação, irmão. Ouça isso, entenda comigo. O que o autor está fazendo, o que Deus está fazendo, é nos comparando a nossa geração com aquela geração de Josué e de Calebe. Se você refletir nisso, entenda, uma promessa foi feita para aquele povo, e o povo, quando teve medo, o que eles estavam dizendo é que Deus não seria capaz de cumprir a promessa. Essa é a interpretação, e Deus diz para nós: olha, assim como foi feita uma promessa para eles, também está sendo feita uma promessa para vocês. Agora, para eles, aquela promessa não valeu de nada, aquela geração perdeu a visitação, porque eles ouviram a promessa e não acompanharam a audição com fé. O que faz a promessa se cumprir na sua vida é a fé que você tem na palavra de Deus, é você crer que assim como Deus diz é você acreditar que Deus promete e Deus cumpre, é você crer que na sua vida, na sua família, na sua casa, há uma promessa de Deus que está encaminhada e ela vai se cumprir em você. Você precisa crer. Quem é crente aqui para dizer eu creio em nome de Jesus? Deus considerou aquele povo lá desobediente. Esse é o texto, essa é a palavra que está escrita no texto. E quando a gente vai aprofundar essa palavra no grego, ela é apeteia. Daniel não gosta que eu fique botando óculos, mas de vez em quando tem que botar. Que fica, bota óculos, tira óculos, bota óculos, tira óculos. Daqui a pouco eu não vou botar mais óculos, não vou precisar dele. A palavra é apeteia, e no original significa obstinação, oposição obstinada à vontade divina. Desobediência para Deus é isso, é uma oposição obstinada, determinada, é não acreditar, e não apenas não acreditar, mas também influenciar pessoas a não acreditarem naquilo que Deus está falando. É o indivíduo ser não persuasível, não submisso a Deus, desobediente e obstinado. E não é à toa que até os dias de hoje, o povo de Israel lá continua lutando com armas de fogo pela terra que foi prometida para eles. Agora nós, diga assim, a minha promessa é superior. Cara, acredita nisso, irmão. A sua promessa é muito superior. A promessa de Deus para nós é superior àquela promessa. É o que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 8, versículo 6. Diz assim: agora, porém,
O ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Diga assim: a aliança do Novo Testamento é baseada em princípios elevados. Diz assim, elas são superiores. Lá era uma promessa de uma terra, nós temos a promessa de um reino, nós temos a promessa muito maior, muito maior, e a base da nossa promessa é Cristo. Diga comigo assim: eu sou o rei e sacerdote. Vire para duas pessoas e diga: você é rei e sacerdote. Jesus, quando veio, a declaração que ele disse não foi: nós vamos conquistar essa terra. Ele não disse: o de Deus é chegado até vocês. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado até vocês. A nossa promessa é o reino. Nós temos a promessa de reinar com Cristo. Glória a Deus. Mas qual o problema do gigante? É porque o gigante natural sempre se levanta contra uma promessa. Repete comigo: o gigante da opinião natural sempre se levanta contra a promessa. Por quê? Porque a promessa ela é espiritual, às vezes ela não é tangível, erra. Quando os espias entraram, eles trouxeram frutos da terra, mas a promessa que nós temos, ela não é palpável, ela não é tangível, ela é espiritual, nós a alcançamos pela fé. Por isso, o Senhor Deus disse lá em Hebreus, que nós ouvimos a promessa e não devemos agir como agiu aquele povo, que não recebeu com fé, e por isso passaram a vida inteira no deserto, padecendo e morrendo, até que o último deles morresse naquele deserto. A Bíblia chama esse conhecimento natural, esse levante natural, essa coisa que é fruto do comer da árvore do conhecimento, a necessidade de saber, a necessidade de conhecer, de querer saber os detalhes de todas as coisas, os porquês, as razões, de querer dar opinião. Todo mundo quer dar opinião sobre qualquer coisa, mesmo que não entenda absolutamente nada daquilo que está falando. A Bíblia chama isso do espírito do anticristo. Sim, não se assuste, esse é o espírito do anticristo que já está andando aí pela terra, desde a época do apóstolo João. Por isso lá, no livro de 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 4, versículos de 4 a 6, e nós vamos hoje começar a ver que nós podemos transformar o conhecimento natural em fé firme e forte no Senhor, porque o conhecimento natural, o conhecimento da religião, ele trabalha exatamente para desacreditar a fé. Tudo que vem do anticristo, tudo que vem do natural, tudo que vem daquilo que se chama politicamente correto, vem para desacreditar tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que é de fé, tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que se conquista e se fala no nome do Senhor Jesus. João diz assim, 1 João 4, filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Que declaração maravilhosa! Eu queria que você levantasse a sua mão direita, porque eu quero fazer essa declaração do apóstolo João sobre a sua vida. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Vou repetir, filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Diz amém. Porque aquele que está entre vocês é maior do que aquele que está no mundo. Vocês venceram, porque aquele que habita em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que habita em você é maior do que aquele que está no mundo. Diz aleluia, aplauda o Senhor Jesus. O mundo, o que está no mundo? O pensamento do mundo, o pensamento anti-Jesus, o pensamento anti-Cristo, o pensamento natural, anti-fé, anti-espiritual. E assim, filhinhos, vocês são profetas de Deus, vocês já venceram esse pensamento, porque vocês entregaram a vida ao Senhor Jesus. E aí ele faz essa declaração extraordinária: maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia. Versículo 5,
Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Essa linguagem ela é entendida, ela é compreendida pelas pessoas que estão no mundo. É a linguagem da mídia social, das redes, da televisão. É aquilo que se fala, é aquilo que é politicamente correto, é aquilo que confronta Deus, mas que é aceitável diante do povo. Então essa linguagem é a linguagem do mundo e todo mundo compreende ela, mas nós somos incompreendidos, porque nós não temos o espírito do anticristo, nós temos o espírito de Deus que vivifica em nós e que faz com que nós vençamos e derrotemos cada um dos gigantes que se levantam na nossa frente. E eu quero dizer, o gigante que nós vamos derrotar hoje é o gigante do medo. O gigante do medo vai cair na sua vida em nome de Jesus. Versículo 6, nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve, visto que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito da verdade e o espírito do erro, eles são revelados exatamente através da nossa linguagem e da fé e da atitude que nós professamos diante do mundo. Querido, um gigante ele é derrotado quando você se posiciona em Deus, quando você se posiciona em fé, diante daquele argumento natural e mundano, e você faz a declaração de fé, a declaração de Deus sobre a sua vida, mesmo que isso contradiga, mesmo que isso deixe o mundo aborrecido. Afinal, o que o Senhor Jesus diz a respeito disso é: quem me confessar diante dos homens, a Ele, as suas ideias, a sua palavra, ao Evangelho da graça, Ele diz: eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar, mesmo que seja politicamente correto e aceitável para as pessoas, eu também o negarei diante do meu Pai. Entenda isso. Esse é um posicionamento que cada um de nós precisa tomar. E o mundo ele tem incutido na ideia, na cabeça e na mente, na nossa mente, o medo, a covardia, o ficar escondido, o ficar amedrontado e acanhado diante de situações, diante de circunstâncias. Mas nós não somos assim. Nosso chamado é para ser rei, sacerdote. Eu sou, você é. Nós somos reis e sacerdotes nessa terra. Nós somos diferentes e diferenciados, porque o mistério da glória habita em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Repita comigo: Cristo em nós, esperança da glória. Ah, meu irmão, meu amigo, nós somos crentes e nós precisamos ouvir a voz de Deus, a palavra dos apóstolos, dos pastores, dos profetas e dos mestres. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Diz um aleluia novamente, dá um aplauso ao Senhor. Existe um poder de Deus para vencermos esse gigante. O mundo, Janine mandou para mim, pastor Janine mandou para mim um livro hoje de um autor que fala de uma entrevista fictícia a Satanás. Eu estava lendo a parte lá que interessava, não deu tempo de eu ler o material todo. E o argumento é que o nosso adversário, ele trabalha na mente, e trabalha na mente incutindo a sua maior estratégia é justamente incutir o medo, a derrota, o medo da derrota. O medo ele se manifesta de muitas formas: medo da pobreza, medo da doença, medo da enfermidade, e o principal de todos os medos é o medo da morte. Esse é o principal de todos os medos. E o adversário ele trabalha na nossa mente incutindo o medo. Foi o que ele fez lá com aquele povo, com o povo de Israel, quando eles entraram na terra. Não foi os gigantes, foi o medo. Porque posteriormente, 40 anos depois, o povo entrava novamente com uma outra geração e os gigantes continuavam lá. Mas Deus fez com que cada um daqueles gigantes caíssem na frente do povo. Não é o gigante que vai impedir você de conquistar, é o seu medo de enfrentar o seu gigante. Quem está comigo diz amém. Eu fico pensando, eu queria aproveitar para aplicar isso, talvez de alguma forma, porque agora eu vou começar a falar de como vencer, de como vencer esse medo, esse gigante chamado medo. Eu não consigo aqui compreender como uma pessoa pode se, não me entendam mal, mas se submeter, por exemplo, a um trabalho de ganhar salário mínimo. Nada contra os trabalhadores, mas esses não somos nós.
Qualquer pessoa que tiver a boa disposição de vender bala no final do mês, vai ganhar mais do que um salário mínimo. Por que não faz? Porque tem um fundo de garantia, 8%. Se o seu patrão não passar-lhe a perna. Os patrões crentes não fazem isso. Joga os descontos todos, quanto é que está o salário mínimo? 1.045 não vai dar R$900. Se vender água, se você comprar uma garrafinha de água a 50 centavos, não sei quanto custa, e vender a R$1, faz as contas. Por que as pessoas não ousam? Porque elas têm medo. Tem medo da pobreza, mas se agarram a ela. Tem medo da dificuldade, mas não tem coragem, não são ousados para poder ampliar as ideias e conquistar. Dar um passo à frente, acreditar em Deus. Se tem uma promessa sobre a sua vida, a promessa de Deus vai se cumprir. Eu falei de uma questãozinha, e tem gente dizendo assim, pastor, eu recebi muita mensagem durante esse período da pandemia, na live, e eu perdi o emprego e fiquei desesperado, mas o Senhor falou comigo, e eu abri o meu negócio, eu passei, cara, todo mundo tem um talento, Deus deu talento para todo mundo, e se você não tem um talento natural, por exemplo, para fazer um sacolé, um picolé, um doce de pote, bordar uma camisa, fazer um boné, não sei, qualquer coisa, você ainda assim pode comprar alguma coisa feita e revender. O que não pode ter é medo. Por isso eu estou dizendo para você, os economistas, as pessoas estão dizendo que vai vir uma crise financeira, não tenha medo, creia em Deus, Deus vai fazer você prosperar, Deus vai fazer você crescer no meio da crise, Deus vai fazer o seu negócio prosperar, Deus vai lhe dar uma ideia, vai te dar uma direção, vai colocar algo no seu espírito, Ele vai fazer você crescer nessa terra, não se intimide diante do medo. Quem está comigo diz amém. Ah, meu Deus, o mundo quer te intimidar, o mundo usa a estratégia do diabo de mostrar, então o jornal repete, a internet repete, o rádio noticia, todo mundo fala, e ele vai te intimidando, porque nós recebemos conhecimento por aquilo que vemos e por aquilo que ouvimos. Mas o que o Senhor espera de nós, entenda, aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós pegamos, é o conhecimento natural. Qual a diferença do crente? Nós temos uma promessa. Alguém consegue ver a promessa? Não. Mas você consegue crer na promessa. Por isso o Senhor Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não... O que nós vemos? Máscara, está todo mundo de máscara. O que nós ouvimos? Morreu mais não sei quantos. Qual a notícia que a gente sabe? Está vindo a segunda onda, a terceira onda, não sei que onda, parece nome de filme. Não estou dizendo que não existe o vírus, mas o vírus ele é material, ele é físico, ele consegue ser isolado, ele consegue ser reproduzido. Estão trabalhando em vacina contra ele, isso é natural. O que eu estou dizendo para você é que existe sobre nós uma promessa que é espiritual. Você não vê, mas ela existe. Nós somos cobertos pelo sangue do Senhor Jesus. Nós estamos debaixo das asas do Deus onipotente. Nós somos guardados e protegidos pelo Senhor. Quem crê nisso diz um amém e dá um aplauso a Ele. Diga assim, eu sou protegido. Diga, eu sou guardado. Pastor, por que crente fica doente de Covid ou até morre? Primeiro porque a doença está aí, ela não nasceu de Deus. No céu não tem doença, meu. Uma das coisas que Jesus já venceu na cruz é a doença. Agora, isso é uma promessa, não é tangível. Tangível é a doença. Você sente dor aqui, dor ali, espirra, tosse. O resultado do exame dá alguma coisa. Isso é tangível. Mas a promessa não é. E a promessa diz que o Senhor Jesus, nas suas feridas, nas suas pisaduras, nós fomos sarados. Isso é uma promessa. O que a gente vê? A doença. E aí a gente escolhe, eu creio na doença ou creio na promessa? Essas escolhas são as escolhas que precisamos fazer.
E eu não estou dizendo que a doença não pode lhe acometer, mas eu estou dizendo que acreditar na promessa também é uma escolha, e é uma escolha sua. Quando a gente vai no Salmo 91, e nós fizemos a declaração do Salmo 91, já devia ter de cor aquilo, né? De cor. E sabe, a palavra que eu sempre declaro todos os dias, quando alguém diz para mim assim, sabe fulano? Morreu. E eu digo, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Que segurança você tem nisso? A segurança do meu Pai. Isso é provado cientificamente? Não. É fé. Agora, eu sou crente ou não sou? Eu trabalho com comorbidade, né? Minha glicose sobe, minha pressão é alta, eu tomo remédio para isso. Eu não podia nem estar aqui, se dependesse do natural. Podia estar de licença no trabalho. Colegas saindo de licença, eu falei para o meu chefe, não, eu vou trabalhar todos os dias. Eu escolhi não pegar essa doença e o Senhor vai me proteger. Quem me garante? E se pegar, Ele vai comigo. E se morrer? Não vou. Mas e se morrer? Se morrer, vou para o céu. O que eu não posso é ficar com medo. Eu não posso me escravizar ao medo. Não estou dizendo que você não vai tomar os seus remédios, eu tomo. Não vou dizer que você não vai usar máscara, use, eu também uso. Cadê a máscara? Está aqui. Ainda comprei uma para dar testemunho. Justificado pela graça. Aproveito, né? Já que tem que usar. Em vez de botar o escudo do campeão, eu vou colocar justificado pela graça. Comprei uma máscara com o escudo do campeão. Mas percebi que ela é muito pequena, machuca a minha orelha. Porque a minha promessa é muito maior do que do campeão. Fica aqui quietinha. Quando nós entendemos, afinal nós somos crentes, né? Ou não? Deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu recapitular, é porque eu não tenho muito tempo, né? Deixa eu recapitular. Se você entender, por que o povo de Israel morreu no deserto? Porque não acreditou na promessa. Por que ele morreu no deserto? Só quem acreditou na promessa foi Josué e Calebe. Vamos por ordem de importância. O chefe primeiro, Josué e Calebe. Os outros, todo mundo morreu. Todo mundo. Por quê? Não acreditou. O Senhor está dizendo que eu vou morrer se não acreditar na promessa? Não, porque eles estavam debaixo da lei e nós estamos debaixo da graça. Mas estou dizendo que muita gente corre o risco de não ver o reino de Deus, não reinar com Cristo, porque não acredita na promessa. O que Hebreus diz é que nós recebemos promessa como eles. A diferença é que eles não creram. E Hebreus nos alerta dizendo, não seja como aquele povo obstinado, que vai contra Deus. Não crer na promessa é dizer que Deus é mentiroso, é dizer que Deus não salva, é dizer que Deus não cura, é dizer que Deus nos prospera, é dizer que Deus não abençoa a família. Isso é não crer na promessa, e quem não crê na promessa não vai reinar com Cristo. É disso que eu estou falando. Não deixe que o medo impeça você de viver o melhor de Deus nessa terra. Deus te chamou para ser rei e sacerdote no meio dessa geração, e o medo nos impede de sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Quem consegue entender isso comigo diz amém aí, dá um glória a Deus, irmão. É por isso que eu comecei hoje dizendo assim, diga comigo, eu sou abençoado. Sou o quê? E agora repete comigo assim, eu sou amado de Deus. Isso é um segredo espiritual absoluto.
O problema é que nós não cremos, tem muita gente que não acredita nisso, porque olha para aquilo que é, olha para aquilo que faz, e não consegue acreditar que Deus o ama mesmo desse jeito. E eu quero lhe dizer em nome de Jesus, Deus continua amando você do jeito que você é, do jeito que você está. Entenda, você é amado, você é abençoado, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Tem alguém que me entende e diz amém? Uau! 1 João capítulo 4, versículo 10, vamos em frente. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Deus não está esperando que você ame Ele, não consegue. Mas nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele, quem? Nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor que nós estamos envolvidos não é o nosso amor, não é a nossa capacidade de amar, mas é o amor de Deus por cada um de nós. Eu sou amado do Pai, eu sou abençoado, Deus me ama, enviou seu Filho Jesus para morrer no meu lugar, eu sou herdeiro dessa bênção e dessa promessa, aleluia! Se você descer um pouquinho, continuar aí no texto da sua Bíblia, o versículo 14 diz assim: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser, o que diz ali? O Pai enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. Ele não veio para ser um exemplo para você, embora o seja. Ele não veio para ser um mestre, também é. Ele não veio para ser um médico, ele cura. Ele não veio para ser um libertador, mas ele liberta. Ele veio para ser eu já falei sobre isso para vocês. Jesus é o Salvador. Nós precisamos olhar para Ele assim, e as nossas promessas estão baseadas no Jesus Salvador. Versículo 16: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Repete, Deus é amor. De novo. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Como eu conheço o amor de Deus? Em que Cristo veio para ser o meu Salvador. Se Cristo veio para ser o meu Salvador, é porque Deus me amou. Se Deus me amou e enviou o seu Filho, eu sou amado de Deus. O que eu sou? Ok. Mas eu sei que você tem mais fé para dizer, o que eu sou? E o que você é? Obrigado pela moral, pelo menos você acredita que eu sou amado de Deus. Mas e você? Jesus veio só por minha causa? Estou podendo. Todos nós, quem? Somos amados de Deus. Tem um texto que eu não separei, mas é muito bonito. Não dá para eu separar todos, senão eu passo a madrugada aqui. Mas Romanos capítulo 8 fala assim. Eu acho que eu separei sim. Vamos deixar rolar. Separei, não separei? Vamos passar para o versículo 18, senão eu adianto aqui o assunto. No amor não há medo. Não há o quê? Como é que eu derroto o gigante do medo? Pergunta para quem está do seu lado aí, me ajuda. Como é que eu derroto o gigante do medo? No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em amor. Como é que eu derrubo o gigante do medo? Sabendo que eu sou amado de Deus. Quem é o Senhor do universo? Deus. Ele me ama? Ama. Como um pai? Sim. Nada vai tocar você, o Senhor é o seu Pai, Ele te ama, você é abençoado, coloque-se debaixo desse amor. Tem um monte de gente aqui que acha que não merece, tem razão, não merece mesmo, mas não é no seu mérito, diz glória a Deus, é no mérito de Jesus. Aceite isso, aceite que você é amado. Você pode ser feio, mas é feio amado. Você pode ser gordo, mas é gordo amado. Você pode ser baixo, mas é baixo amado. Pode até ser Vasco, Leão, mas é amado.
Nisso prova o amor, não que eu tenha amado, mas que Ele me amou. Uau! Até os vascaínos são amados. Eles estão pensando a mesma coisa da gente. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui e dizer: tricolores, vascaínos e botafoguenses, esses últimos então, tá difícil. Lembrei da Natália, foi mal. Eu preciso de mais discípulos tricolores, vascaínos e botafoguenses. Só vem flamenguista. Por quê? Vocês estão trabalhando pouco nos seus pares. Todos. Jesus morreu por todos. Jesus ama todos. Vamos lá. Vamos encher essa igreja de vascaíno, de botafoguense, de tricolor, e vamos fazer aqui o povo glorioso do céu. Quem está comigo diz amém, dá um glória a Deus. Aleluia. Pode vir os de esquerda, pode vir os de direita, pode vir os de centro, não importa. Todos são amados de Deus, todos são amados por Jesus. Nós somos amados pelo Senhor do tempo, pelo Senhor do universo, o Criador de todas as coisas. Nós somos amados pelo Salvador Jesus. Por isso, lá em Romanos capítulo 8, versículos 31 e 32, diz assim: que diremos, pois, diante dessa coisa natural, dessas opiniões, dizendo que nós vamos passar falência, passar necessidade, passar fome, que não vai ter emprego, que porta vai se fechar, que vai ter um boom aí nessa economia para baixo, que tudo vai dar errado, que todo mundo vai ficar doente. Não sei quantos por cento vão pegar coronavírus, nós fazemos parte daquele porcento que não vai pegar. Não sei quantos vão perder o emprego. Se você perder o emprego é porque Deus vai te dar a oportunidade de abrir o seu negócio e você vai deixar de ser empregado para ser empregador. Você vai deixar de ser empregado para ser empregador. Ei! Que diremos, pois, então, a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Eu tinha um amigo que dizia assim, ele estava saindo do Salgueiro, isso já faz muitos anos, né? O Salgueiro é mais tranquilo, mas tinha muito assalto, né? Porque não era assim, o tráfico não tomava conta de maneira que proibisse, né? Então ele botou o pé na rua e começou a fazer uma meditação, declaração de fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Falou isso umas 3 vezes, quando foi falar a 4ª vez, o diabo sussurrou no ouvido dele: eu sou. Deu meia volta e voltou para casa onde é que estava. Que diremos, pois, diante dessas coisas? O diabo está derrotado. Ele foi derrotado na cruz, essa é a verdade. Quando eu ministro no encontro e digo lá, o Espírito Santo veio para lembrar o homem do pecado, da justiça e do juízo. Lembrar o mundo do pecado. O mundo precisa reconhecer que está cometendo um pecado que vai levar ele para a morte, que é não aceitar Jesus como Salvador. É o único pecado que o Espírito Santo veio convencer. Veio convencer da justiça. Quem? Nós. Vem convencer o crente que ele é a justiça de Deus em Cristo Jesus. E em terceiro lugar, o Espírito Santo vem nos lembrar que o príncipe desse mundo já está condenado. Já está? Ele é superestimado. Superestimado. Ele já está condenado. Essa pandemia, ela é uma das pragas do Apocalipse, isso vem de Deus. Quantas pessoas ficaram doentes e morreram? Não sei. Tem uma praga do Apocalipse, quem estudou com o pastor Aloysio, aliás, amanhã começa a live de Gálatas, né? Da graça, né? Evangelho da graça, com o pastor Aloysio, vai ser 8 da noite? Quem sabe o horário? É 8? Oi? Segunda e quinta, 8 horas da noite. Não perca, no YouTube, aloysiosilva.tv e no Instagram do pastor Aloysio. Então quem estudou lá com ele sabe que vai ter uma praga que vai vir de Deus, que vai morrer 1/3 das pessoas da terra.
nós não vamos estar aqui. Aqueles que vão reinar com Cristo, os outros eu não sei. É por isso assim, eu preciso escolher se eu tenho fé ou não tenho. Eu tenho que me posicionar em Deus. 1/3 dos habitantes da Terra, dá quanto? 2 bilhões? 7 bilhões dividido por 3. Então, 2 bilhões e 300 mil. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. 10 Brasis. Aí é mão de Deus. O vírus do diabo é isso aí. Por quê? Porque você está aqui. Você se menospreza naquilo que Deus faz através de você. Mas sou eu? Mais ou menos. É o Espírito Santo que habita em você. Quando nós formos para o céu arrebatados, o Espírito Santo vai conosco. E aí sim, a ira de Deus vai cair sobre essa terra. E não vai ter quem consiga impedir. Mas hoje, nós somos amados do Pai. Se Deus é por nós... Se Deus é por nós... Mas olha só o versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Eu estou pensando se eu entrego ou se não entrego. Estou olhando para a mãe para ver se ela concorda. Não entrego. Problema seu. Mas aquele que não poupou o seu próprio filho, pensa nisso. Quem é pai ou mãe aqui? Deixa eu ver. Vai entregar seu filho? Vai? Vai entregar, Léo? Davizinho, chegou agora? Você nem acostumou com ele ainda? Novinho. Nem se pegou ainda, nem ama direito. Já está apaixonado por ele, né? É. Vai entregar? Vamos entregar a Leona. Não serve para nada. Só toca da cara que ele está grande. Nem cabelo tem mais. Hoje é aniversário da Ana, né? 25 aninhos. Glória a Deus, glória a Deus. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Tem alguma dúvida disso? É essa escolha que a gente tem que fazer. Pensa num Deus que entregou seu filho. Ele deu o filho dele por graça, para levar a sua doença, a sua pobreza, a maldição, a morte, para redimi-lo. Será que ele não vai entregar para você todas as coisas? Eu sou crente ou não sou? Ou eu acredito nisso, eu acredito na justiça natural e na lei natural. O dia que você for confrontado com uma situação dessa, como você se posiciona? Igual aquele povo, a terra é boa, o céu é bom. Quer reinar com Cristo? Eu quero. Mas que preço eu vou ter que pagar? É o preço da fé. Não custa dinheiro, custa posicionamento, custa atitude. Atitude de fé, posicionamento de fé, custa crescer em fé, custa acreditar que Deus é Deus e Ele cumpre aquilo que Ele promete. E quando você se opõe a isso, Deus te chama de obstinado, rebelde e desobediente. Mas vai para o céu. Mas não vai reinar com Ele. Deus é bom, né? Deus é bom. Deus é maravilhoso, até com gente ruim. Aquele que não poupou seu próprio filho, não vai dar com ele todas as coisas? Vença o medo paralisa você, o medo estagna você aonde você está, o medo impede você de prosseguir, de conquistar a sua bênção, de conquistar a sua vitória, de conquistar aquilo que Deus prometeu para você. O medo te impede. Começa uma faculdade e não termina, começa a construir uma casa e não acaba, começa um relacionamento e não leva à frente, começa e nunca termina, começa e nunca termina, começa e nunca termina. Tem medo de falhar, medo de errar, medo de se frustrar, medo de perder, e para o final, o maior de todos os medos, medo de morrer. Misericórdia.
Repete comigo assim: vencendo o gigante. E eu quero completar a palavra, levando você comigo, em Marcos capítulo 5, versículo 35 e 36. Deixa eu baseá-lo. Esse texto diz respeito a Jairo, um chefe da sinagoga, que teve que contrariar os seus conhecimentos e a opinião dos seus amigos, porque era chefe de uma sinagoga judaica, mas ele tinha um problema, diga assim, um gigante. Ele tinha o gigante dele era uma filha que estava doente à morte. E a situação era tão grave, era tão complicada, que assim como nós, por exemplo, quando lutamos contra uma enfermidade, a gente procura o médico. Primeiro procura a opinião do amigo, depois procura o médico, aí depois, se for piorando, faz o exame e procura o hospital, e às vezes recebe uma notícia que não é muito boa. E depois que recebe a notícia que não é muito boa, lembra de Deus. Eu não sei se Jairo cumpriu essas etapas, mas o que a Bíblia diz é que a filha dele estava à morte. Então ele vai procurar Jesus e pede a Jesus para ir curar a sua filha. Então o gigante de Jairo era a enfermidade da filha. Qual era o gigante de Jairo? Quando você enfrenta um gigante, olha o que aconteceu na história dele. Marcos 5, 35 e 36. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, o que eles disseram para ele? Não entendi? O gigante então cresceu, né? Porque o que era uma doença, passou a ser morte. O que talvez Jesus pudesse curar com uma palavra, agora o desânimo, o medo, a tristeza, a frustração, tomou conta completamente da vida daquele pai. Acabou. O que o mundo diz? O mundo diz para você assim, Samara, acabou. O mundo vai dizer para você, Cíntia, acabou. O mundo vai dizer para você, acabou. Não tem jeito, não adianta, não tem solução. É melhor você se esconder, fique em casa. E se você ouvir muito o mundo, daqui a pouco ele vai colocar uma ideia na sua cabeça assim, é melhor você acabar com tudo. Se joga desse prédio, se joga na frente do carro, sei lá. É isso que o mundo faz. Porque o mundo jaz no maligno. E o mundo natural quer levar você sempre para a derrota, manter você prisioneiro do medo, manter você assustado, encurralado, manter você calado. Aliás, se tem uma coisa que mantém a gente calado até para dar glória a Deus, é essa máscara. Mas continua usando ela. A gente não quer chocar o mundo, nem quer burlar aqui a fé natural de ninguém. Mas escute isso. O gigante que era uma enfermidade se transformou em morte. Mas aquele que caminha com Jesus, e você sabe a história, sabe que Jesus se atrasou porque ele tinha que curar uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E ele foi curar a mulher tocou nele, recebeu virtude, ele atrasou e a filha morreu. Talvez alguém ainda fosse dizer assim, mulher infeliz. Mas cada um tem a sua promessa e luta pela sua própria cura. E Jesus, ele é bom para todo mundo. Mas eu queria entrar na resposta de Jesus que vai derrubar esse gigante. A sua filha já morreu. Pare de incomodar o mestre. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, Jesus, repete comigo, sem levar em conta tais palavras, repete, Jesus, sem levar em conta tais palavras, que palavras? Sua filha morreu. Você veio aqui hoje, amém? Eu quero desafiar você agora a tomar uma decisão, mas usando a palavra de Jesus, sem levar em conta as palavras que você tem ouvido, sem levar em conta o que o espírito do anticristo tem mostrado para você, sem levar em conta o que o mundo coloca diante de você. Então hoje você precisa tomar uma decisão, uma escolha, é uma escolha, mas sem levar em conta, eu estou dizendo, confie na palavra de Jesus. Aquele que não poupou seu único filho, não dará juntamente com ele para você alguma coisa?
pouca coisa? O que a Bíblia diz? Todas as coisas. O que é todas as coisas? Se você não tem todas as coisas, é porque você não está pedindo. Jesus mesmo disse isso. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam que vocês vão ter, porque Ele já nos deu todas as coisas. Você não precisa sofrer, você não precisa, não aceite isso. Mas deixa eu passar e voltar a esse tema. Hoje você precisa tomar uma decisão, mas não leve em conta o quê? Essas palavras. Que palavras? Que o mundo tem falado, que o espírito do mundo fala, que o mundo do maligno fala, que a natureza fala. Sabe, às vezes a gente mesmo, quando nós nos baseamos os nossos conselhos na nossa experiência pessoal, às vezes a gente corre o risco de aconselhar naturalmente. Um pastor amigo meu recebeu uma oferta de uma irmã. Era um saco de guando. Quem sabe o que é guando? É um grãozinho, né? Tipo um feijão, ou uma lentilha. E ela catou da plantação dela lá, guando, levou um saco de guando para o pastor. E aquela mulher, o pastor sabia que ela não tinha nada para comer. Aquilo ali ia fazer muita falta para ela. Sabe qual foi a reação dele? Não quero não, irmão. Fica para a irmã precisa mais do que eu. Quando ele virou as costas, o Espírito Santo falou para ele assim: vai lá e recebe. Hã? Sabe quando o Espírito Santo fala que você pensa que é uma pessoa que está falando? Você responde. Hã? Já aconteceu isso com você? Vai lá e recebe. Nenhuma oferta é para você. Todas as ofertas são para mim. Eu quero abençoar ela. E eu só vou poder abençoar ela quando ela entregar o último saquinho de guando. E ele foi lá quebrantado. Me desculpa. Muito obrigado. Me dá o guando. É uma escolha. Se a gente vai dar um conselho para a pessoa, se você fosse dar um conselho para aquela viúva pobre, você nunca ia dizer para ela depositar suas últimas 2 moedinhas. Ia? Não. Mas Jesus estava lá em pé do lado do gasofilácio, ele disse para ela não entregar? Não. Ele disse assim: essa aqui entregou mais do que todo mundo. Está abençoada. Às vezes a gente, na nossa natureza, a gente dá um conselho natural, baseado na experiência. Por isso eu tenho dito, eu tenho ensinado que experiência é uma coisa, sabedoria é outra. Experiência eu tenho com a idade, com a vivência, mas sabedoria vem de Deus. E às vezes um jovem é mais sábio que um velho, porque ele tem sabedoria de Deus. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Faz? Faz se você der o passo de fé. Um dia eu estava conversando com esse jovem feioso aqui, desculpa. Amigo, hein? Quando ele fez o concurso dele, eu falei assim: pô, tem certeza, cara, que tu é advogado. Sabe, tu é advogado aqui, é ele. Tu é advogado, cara. Vai fazer mesmo isso? Conselho natural, né? Lembra quando eu falei isso para você? Mas ele não deu ideia para mim, não. Ainda bem. Porque quando Deus quer fazer uma coisa, Ele diz assim: eu acredito em Deus. Deus me guarda aqui e Deus me guarda lá. Deus me guarda em qualquer lugar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu estou vendo um exemplo meu, que está ali a testemunha viva aqui. É por isso que eu digo para os pastores, sabe, o pessoal não está interessado na opinião de vocês. Está interessado que vocês deem a opinião de Deus para eles. Qual é a opinião de Deus? Creia na promessa, e a promessa vai se cumprir na sua vida. Se todo mundo fosse seguir a minha opinião, o vascaíno Jefinho era flamenguista. Eu ia para o Maracanã do lado do Clebinho. Mas eles não estão aqui para seguir a minha opinião. E Jesus não vai dizer isso para eles. Fala aí, graças a Deus. Né? Mas pode me chamar que eu vou lá.
Já fui com o Dudu, no campeonato mundial, lá no Maracanã. Fui. Já fui ver jogo do Botafogo, Natália. E não foi uma vez só. O Botafogo tinha um timaço, tinha Chicão, Renato Gaúcho, nem do seu tempo, né? Não lembra disso, né? Mas tinha, né? Naquela época, lá atrás. Valber, Carlos Alberto Santos, Carlos Alberto Dias. Eu conheço mais jogador do Botafogo do que você possa pensar. Sabe, eu estou dizendo isso tudo porque não é o conselho natural que importa. É a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Não leve em conta as palavras nem os conselhos naturais, mas leve em conta a palavra de Jesus para a sua vida. E a palavra de Jesus para a sua vida está escrita ali, ó, vai aparecer. Ele disse assim: não leve em conta tais palavras, mas disse ao chefe da sinagoga: não tenha. Mas isso não é o mais importante. Quando você não tem medo, o que acontece com você? Apenas creia, não tenha medo, creia, não tenha medo, creia. O gigante do medo vai cair na sua vida e vai ser hoje, em nome de Jesus. Hoje você vai se posicionar em Deus, se posicionar em fé. Não há nada de natural que vai mais permear a tua liberdade em Cristo. Você não vai ser como aqueles homens lá do passado. Não tem medo do gigante e muito menos vai ter medo do medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Jairo se sentiu amado, Jairo se sentiu protegido, Jairo se sentiu abraçado, Jairo se sentiu querido. O verdadeiro amor lançou fora o medo e ele creu. Você sabe o resultado: a sua filha ressuscitou hoje. Diga: Deus está ressuscitando sonhos, Deus está ressuscitando a sua alegria, Deus está ressuscitando promessas que você já tinha perdido de vista na sua vida. Deus hoje está te dando um novo caminho, está te propondo um novo sonho, está resgatando aquele que estava no passado. Hoje Deus está curando a sua enfermidade, está abrindo uma porta de esperança no seu vale do desespero. Deus está agindo forte hoje no teu coração, mas essa é a hora de você tomar uma decisão. Ou você sucumbe ao medo, ou você vence em nome do Senhor Jesus. Quem está me entendendo diz amém.